Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula aí sobre React Next.js. Vamos continuar então de onde paramos no nosso último vídeo, né? Vocês lembram então que eu falei para vocês que nós teríamos uma sequência de videoaulas sobre a construção de APIs, né? APIs, para que depois a nossa aplicação front-end React Next.js pudesse consumir, utilizar essa API no back-end. Na última aula, então, a gente falou sobre vários conceitos, sobre APIs, API HTTP, API REST, RESTful, entendemos a dinâmica do que é uma API, para que ela serve, e como é que é a dinâmica de requisições também. Então, quem não assistiu o vídeo anterior, recomendo fortemente que assista. Então, nesse vídeo aqui, pessoal, a gente vai implementar uma API que vai disponibilizar então interfaces para que a gente possa fazer operações em um banco de dados. Eu vou criar aqui então utilizando o servidor MySQL. A gente vai criar uma database que eu vou chamar ela de sistema, uma database sistema, e vamos criar ali uma tabela de produtos. Uma tabela produto, né, para poder inserir produtos nessa tabela. Então, vamos criar uma tabela produto para que depois a nossa API possa disponibilizar interfaces para inserir, remover, atualizar ou fazer consultas nessa tabela de produtos. Certo? Primeiramente, a gente precisa criar, né, essa database. A gente vai fazer isso, então, utilizando aqui o Workbench. Então, isso é importante que vocês tenham instalado aí, né, além do Python, né, que vocês instalem o Python. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Instalação do Python, que a gente vai fazer uma API via Python. Então, basicamente, procurem aí pelo site do Python, façam o download, né? Aqui nós temos aqui a versão para Windows, mas tem também versão para outros sistemas operacionais. Faz a instalação aqui do Python, instala ali, né? Uma instalação bem simples, next, 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 e está instalado. Façam também uma instalação de um servidor MySQL, certo? MySQL Community. Vamos acessar aqui o Download MySQL Community Server. Pode ser a versão mais atualizada, estou entrando aqui, a versão 8.1, certo? Só que essa daqui, eu não sei se essa aqui é a versão Community mesmo. Faz o download, instala. Na instalação aí do MySQL, ele vai pedir ali para tu gerar uma senha do usuário root, né? Então essa aula também ela prevê que vocês já tenham esse conhecimento aí sobre banco de dados também, tá? Então faço a instalação aí do MySQL. E outra coisa, e também a gente vai utilizar o VS Code, né, para poder fazer a API do Python, né? Tenho aí o VS Code instalado. E o que mais? E depois a gente vai fazer uma instalação ali das bibliotecas Flask e o conector MySQL dentro do Python para que a gente possa criar a nossa API e fazer nossas consultas ao banco de dados, né? Nossas operações ali ao banco de dados. Então tem que ter então aí instalado Python e MySQL. E na instalação do MySQL Community, você vai ter uma opção lá no meio da instalação se você quer instalar o aplicativo Workbench. O MySQL Workbench é o software cliente para fazer o gerenciamento de bancos de dados, né? Então a gente assume aqui que vocês já têm esse conhecimento aí de banco de dados, mas vamos criar juntos aqui o database sistema com a tabela de produtos. Então eu estou aqui na tela inicial do Workbench, vou me conectar a uma instância do banco de dados aqui utilizando minha senha, meu usuário root, e a minha senha nesse nosso caso aqui, minha senha pessoal aqui do meu computador. Eu vou entrar aqui. Então, vocês estão vendo aqui na esquerda, aqui, né, onde tem essa aba esquemas aqui, é nossas databases, né, basicamente. Eu vou criar uma database nova. Aqui nós temos aqui um editor de textos em que eu posso colocar SQL, então create database sistema. Espera aí que o meu teclado aqui está desconfigurado, pronto. Vamos rodar esse comando, né? Para simplesmente rodar o comando que a gente está posicionado aqui com o cursor, é esse cara aqui, né? Essa segundo ícone aqui de um raio, ele executa o comando que está selecionado. Agora aqui a gente vai criar então... Só que primeiro eu preciso entrar dentro do database sistema, né? Então vamos dar aqui um
use sistema, roda aqui, estamos dentro da database, ela está selecionada. Podemos até atualizar aqui na esquerda os esquemas, ó, daí vocês vão ver que agora ele apareceu ali o sistema aqui na esquerda. Vamos criar então a tabela produto. Opa. Produto. A gente vai criar aqui o produto com ID, que vai ser um int, vai ser um auto incremento e vai ser uma primary key. Vamos colocar também a coluna descrição, poderia ser. Descrição. Vamos criar aqui uma coluna descrição, que seria uma descrição do produto, né? Seria o nome do produto. Basicamente vai ser um varchar o que? 50. E vamos colocar também uma tabela, uma coluna estoque, né? Do tipo inteiro, né? Que vai ser a quantidade de estoque desse produto. Então, cada produto vai ter um ID, que é inteiro, autoincremento, chave primária, uma descrição que vai ser um varchar 50, um texto, e o estoque vai ser um inteiro. Então vem aqui, vamos executar o comando create table, foi, né? Tudo certo. Ok. Vamos inserir um produto, pelo menos, ou 2 ou 3 produtos. Então, insert into produto nas colunas descrição e estoque. Vale, deixa eu só botar um ponto e vírgula aqui antes, para ele não ficar com esse errinho ali. Values, quais são os valores? Vejam que eu só vou colocar valores na coluna descrição e estoque, porque o ID vai ser automático, né? Então, aqui vai ser então uma geladeira que marca que vai ser Brastemp. E o estoque de geladeiras vai ser de 8. Lembrando que eu posso botar uma vírgula aqui, né? E a gente pode aqui colocar um outro produto. E aqui vai ser um smartphone Samsung S22 Plus, que vai ter uma quantidade de 15 no estoque. Pronto, vamos inserir então esses dois produtos aqui, executa aqui esse comando, pronto, inseriu. E agora a gente pode dar aqui um select asterisco from produto, só para a gente ver aqui os produtos cadastrados. Muito bem. Então, já criamos a nossa database sistema, nossa tabela de produto. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai agora lá para o VS Code, porque a gente vai implementar uma API que acessa essas informações do banco de dados. Bom, primeiramente, né, pessoal, a gente vai precisar de 2 bibliotecas do Python para poder fazer essa implementação. Uma delas é o Flask. Tá? O que é o Flask? O Flask, pessoal, ele é uma API que a gente utiliza. Deixa eu só ver aqui a página inicial aqui. Ele é um framework, né? Para começar, o Flask ele é um framework do Python que possibilita que vocês possam criar aplicações que se utilizem do protocolo HTTP. Então, com o Flask, vocês tanto podem criar websites back-end, né? Porque um back-end ele vai receber uma requisição HTTP, né? Muito bem. Quanto a gente também pode utilizar o Flask para criar as APIs. Então, a API no Python, a gente vai utilizar a biblioteca Flask. Mas, além disso, a gente precisa ter instalado no Python, além da biblioteca do Flask, eu preciso ter instalado também o MySQL Connector, que é a biblioteca que permite que, via Python, eu me conecte a uma database do MySQL. Então, a gente vai ter que fazer a instalação aqui de 2 bibliotecas. Então, vamos entrar aqui no CMD mesmo, né? Como é que a gente instala, né? Vocês vão ver que no CMD eu já consigo ver aqui o Python. É só digitar Python aqui, ó. Ó, tu viu que ele entrou aqui, ó, Python 3.10.11, entrei no Python. Simplesmente coloquei o comando Python aqui em qualquer pasta aqui no CMD, ele já funcionou. Isso significa que o Python está instalado, tá? Isso é importante. Eu vou sair aqui do Python, vou dar um exit aqui,
o Python está instalado. Então, pessoal, dentro do Python nós temos o pip. O pip é esse nosso gerenciador de pacotes, né? A gente consegue então fazer o download, né? A gente consegue instalar, né, dependências, né, bibliotecas que o Python precisa, a gente consegue instalar usando o pip, né? O pip daí vai fazer lá uma requisição para um servidor externo e vai fazer o download dessas bibliotecas para dentro do Python de vocês. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos instalar o Flask. Como é que a gente instala o Flask aqui na documentação aqui? Estou aqui na documentação do Flask, né, que eu procurei ele no Google. Então aqui, ó, pip install -u Flask. Então, para rodar o pip dentro do Python, né, para rodar esse comando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar primeiro aqui o comando do Python, depois pip -m, e daí eu vou colocar aqui, ó, install -u Flask. Tá, daí ele realmente aqui, ele não entendeu aqui o que eu queria fazer aqui. Deixa eu só lembrar aqui o que eu estou fazendo de errado aqui. Então, Python, pip... não, acho que eu fiz errado aqui. É Python -m pip install Flask. Eu tinha feito o comando errado. O -m, ele é um parâmetro do Python, tá? Então, Python -m, daí esse comando aqui, ó, Python -m, Python -m, espaço, pip install -u Flask, tá? Beleza, aqui eu não utilizei o -u, eu não lembro o que é o parâmetro -u, mas ele funcionou. No meu caso aqui, pessoal, ele não instalou, porque ele já estava instalado, tá? Ele realmente já estava instalado aqui. Então ele não fez nada, basicamente, né? Porque eu já tinha esse critério satisfeito. Para vocês, ele vai, para quem não instalou ainda o Flask, vai aparecer uma série de passos ali. Então, se vocês seguirem esse comando Python -m pip install Flask ali. E vamos instalar também o MySQL Connector, tá? Eu já tinha dado uma procurada aqui no Google. O comando é esse daqui, né? Pip install MySQL Connector Python, tá? Vocês precisam rodar esse comando então. Então fica Python -m pip install, e como tá ali, né? MySQL Connector, MySQL Connector Python foi. Mesma coisa, né? Eu já tinha essa biblioteca instalada na minha máquina, então ele não fez basicamente nada. Para vocês, quem não tinha instalado ainda, ele vai fazer uma instalaçãozinha ali, vai demorar um pouquinho, vai baixar ali a biblioteca do servidor lá do pip, né? Do repositório do pip. E é isso, tá, pessoal? Daí está instalado o Flask, está instalado o Python, tá tudo certo. Vamos sair então aqui do linha de comando, porque agora a gente vai lá para o VS Code. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma pasta aí no computador de vocês, aonde vocês acharem mais interessante, e abram essa pasta dentro do VS Code. Como eu fiz aqui já, eu criei uma pastinha ali no meu desktop, eu chamei essa pasta de API_vídeo, né? Porque é a API aqui que eu estou montando aqui para esse vídeo. E tá aqui, ó, abrir, né, o VS Code. Posso até colocar aqui o fundo... eu vou até colocar o fundo preto aqui. Às vezes eu não, o contraste, às vezes o YouTube quando sobe lá o nosso vídeo, às vezes ele cria ali um contraste não muito legal, ele perde a qualidade, e às vezes eu acho que a cor de fundo preta às vezes não é tão interessante, mas eu vou colocar aqui, tá? Geralmente eu uso o tema branco em projetores, né? Que às vezes projetores de baixa qualidade eu preciso de um pouquinho mais de contraste, mas acho que aqui fundo preto aqui tá legal, fiz a troca ali. Então estamos na pasta API, a pasta API_vídeo, né? A pasta que eu criei aqui para fazer a nossa produção aqui. E pessoal, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiramente, pessoal, eu vou criar um arquivo Python que eu vou chamar aqui de operacois_banco.py. Criei um arquivo Python, operacois_banco, bota o nome que vocês quiserem para esse arquivo aqui. O que vai ter nesse arquivo aqui?
vai ter funções relacionadas às operações no banco de dados, né? Então, quem já mexeu aí com banco de dados no Python, né? Até os alunos aí que estão assistindo esse vídeo aqui, nós já fizemos isso já em aula, né? Então, a gente vai montar aí uma bibliotecazinha de funções que acessam o banco de dados em Python. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser importar o MySQL Connector, certo? MySQL Connector, que foi aquilo que a gente instalou, né, ali no CMD, a biblioteca do MySQL para conseguir se conectar com o MySQL via Python. Vocês vão ver, pessoal, que a todo momento eu estou aqui com uma inteligência artificial aqui junto comigo, aqui, que é o GitHub Copilot. Tá? Ele vai dar umas sugestõezinhas, o que tiver em cinza são as sugestões do Copilot, daí eu aceito elas ou não. Tá? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar um comentário aqui, ó, função que realiza, que retorna uma conexão com o banco de dados MySQL. Daí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou criar uma funçãozinha que eu vou chamar de obter conexão. Qual é que é o objetivo dessa função no Python? O objetivo dela é simplesmente se conectar com o banco MySQL e retornar essa conexão. Essa vai ser a função da função obter conexão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável conexão que vai receber mysql.connector.connect e dentro desse parênteses aqui eu vou colocar os parâmetros, tá? Os parâmetros dessa função. Vocês estão vendo aqui que eu tô basicamente aqui, eu só troquei aqui, né? É connector com dois N's e não dois O's. E dentro aqui dessa função connect, eu vou basicamente fazer o quê? Eu vou passar alguns parâmetros para ele. E o primeiro parâmetro que eu vou dar para ele é o host. Eu vou utilizar aqui a minha inteligência artificial para me ajudar aqui a ser um pouco mais produtivo. Vocês podem a todo momento pausar, né, pessoal? Retornar o vídeo e tal. Então, eu estou chamando a função connect lá daquela biblioteca que a gente instalou, da biblioteca MySQL Connector. Tá vendo que a gente importou aqui, ó? Daí eu estou chamando a função connect daquela biblioteca lá. E essa função recebe parâmetros. Primeiro, em qual computador está o servidor de banco? Como é no nosso próprio computador, então a gente vai colocar aqui localhost. Qual é o usuário que a gente vai utilizar? O usuário vai ser root. E qual é que vai ser a senha que a gente vai colocar? A senha que a gente vai colocar no meu computador vai ser INH. Mas no computador de vocês tem que ver qual é que é a senha que vocês definiram lá quando vocês instalaram o MySQL. Lembra lá na instalação do MySQL, next. Teve um momento que vocês definiram a senha do root. Vocês têm que pegar aquela senha lá. E qual é que é a database que a gente quer se conectar? No nosso caso aqui, a database é a database sistema. Não foi essa que a gente criou aqui, ó, no MySQL Workbench, ó, sistema, com a tabela, deixa eu só atualizar aqui, com a tabela produto, né? Então a database é sistema. Feito isso, né, pessoal? Eu já tenho aqui, eu só preciso aqui agora dar um return conexão. Muito bem. Então eu criei uma função no Python que se conecta ao banco, salva essa conexão nessa variável aqui, né, porque tem um operador de atribuição aqui, e depois ela retorna essa conexão. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu vou fazer uma função que obtém todos os registros da tabela produto. Exatamente, eu vou fazer uma função que eu vou chamar de obter produtos, tá? A inteligência artificial aqui já está me ajudando aqui com tudo que eu preciso ali. Mas, pessoal, o que vai fazer, então, essa função aqui? Eu vou até aceitar aqui,
Deixa eu só dar uma olhadinha na recomendação aqui da inteligência artificial. É isso que eu quero? Quase que a inteligência artificial me deu todas as opções aqui. Eu vou aceitar ela, ó. Vocês podem pausar o vídeo, tá? Tranquilamente. Então é exatamente isso que eu iria fazer, só com um acréscimozinho ali que a inteligência artificial não me colocou ali. Que eu vou colocar ali logo na sequência. Então olha só. Tá vendo aquela funçãozinha obter conexão aqui em cima? Pois é. Então, no início da função obter produtos, ele invoca obter conexão, que retorna uma conexão a essa variável. Daí, na próxima linha, a gente usa a conexão com o banco que a gente tem em mãos e a gente cria um cursor, tá? O cursor, pessoal, ele é um conceito dentro da área da computação. Imagina assim, o cursor é como se fosse um apontador que vai apontando para cada linha da tabela, assim. É mais ou menos essa ideia. É o cursor que vai permitir que a gente possa andar por algum recurso lá do banco de dados, tá? E esse cursor a gente está salvando aqui na variável cursor. E a partir do cursor, a gente consegue então chamar o método execute, e no execute a gente está simplesmente colocando aqui o comando que a gente quer que ele execute lá no banco. Nesse caso aqui, o clássico comando select asterisco from produto. Então, pessoal, é nesse momento aqui que a gente manda o nosso código Python enviar esse comando lá para o servidor MySQL. E daí, o que vai acontecer agora? A gente vai chamar esse método fetchAll. FetchAll significa pega tudo. E ele vai pegar todos os resultados da consulta select asterisco from produtos e vai salvar numa variável produtos. Faltou só colocar um negócio aqui, pessoal. Botar um dictionary true. Por quê? Porque quando a gente define esse dictionary true, significa que quando ele der o fetchAll, ele vai retornar para essa variável produtos uma lista de dicionários. Né? Isso a gente já viu em aula também, em aulas anteriores, aí presenciais, né? E o fetchAll, né? O que é uma lista de dicionários? Enfim, é uma lista de produtos, né? Em que cada produto é um dicionário. Tá? Daí a gente fecha a conexão com o banco e a função obter produtos retorna a lista de dicionários com todos os produtos do banco. Se a gente executasse agora isso, vocês lembram que seriam 2 produtos, que foram os 2 que eu inseri lá no início da aula lá. Beleza, pessoal? Vamos lá então, vamos criar aqui uma outra função. Agora a gente vai criar uma função que faz o quê? Vamos criar uma função aqui. Vamos colocar o nosso comentário aqui, né? Função que obtém os dados de um produto pelo ID. Então vai ser um select também, mas vai ser um select um pouco diferente, né? Vai ser um select que faz uma busca pelo ID, né? Que faz uma busca pelo ID. Então, vamos lá. Então, essa funçãozinha aqui, obter produto pelo ID, o nome da função pode ser qualquer um, obviamente, e essa função vai receber como parâmetro um ID. Daí o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou seguir aqui a recomendação aqui. Não, agora eu vou fazer na mão aqui, não vou seguir a recomendação ali. Igual a obter. Eu não estou aceitando, mas eu estou fazendo igual ali, né? Claro, porque realmente é isso que eu gostaria realmente de fazer. Então aqui, ó, cursor. Então a gente vai fazer aqui cursor igual. É isso aqui mesmo. Tá? A diferença vai ser agora, né, pessoal? Quando a gente executar aqui, olha só o que vai acontecer aqui. Vocês estão vendo que a minha consulta mudou um pouquinho, ó. Select asterisco from produto, where id é igual. Tá vendo que isso aqui, pessoal, isso aqui é como se fosse um coringa, né? Uma máscara, né? Uma máscara. Esse valor que está aqui, que é o valor do id, ele vai ser, na hora que a gente executar a função execute, ele vai substituir esse id por isso daqui, ó.
Na verdade, aqui a inteligência artificial me colocou isso, mas geralmente ele pede uma lista aqui. Eu vou até trocar aqui, ó, isso aí. Então, o execute vai fazer o quê? Ele vai executar essa instrução, mas aonde tem essa máscara, ele vai substituir em ordem pelos valores dessa lista aqui. No caso aqui só tem um ID nessa lista, o ID é o mesmo que chegou lá em cima por parâmetro, ele vai substituir esse ID aqui. Então, por exemplo, se a gente chamar aqui obter produto pelo ID passando o valor 5, esse vai ser select a series from produto where ID igual a 5, porque ele vai substituir isso aqui dentro, tá? Ele faz essa substituição ali. Muito bem, o que mais? A gente vai fazer aqui um produto igual a cursor.fetch all também, né? Vamos fazer aqui um fetch all, embora nesse caso aqui ele só vai retornar um produto, né? Porque como ele é um select usando o ID, e o ID é chave primária, ele retorna só um produto ali. Agora a gente fecha a conexão e a gente dá um return produto. Percebam que inclusive a variável é produto no singular, porque ele só vai retornar um produto, né? Porque só tem um produto com aquela chave primária ali. Perfeito, pessoal. Fizemos então aí a nossa funçãozinha aqui. Daqui a pouquinho a gente vai testar elas, tá? Aliás, a gente até já poderia testar essas funções aqui, né? Eu que estou aqui perdendo essa oportunidade aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir logo aqui na linha de baixo e a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar essa função obter produtos aqui, ó. Só que veja que eu estou chamando a função obter produtos na raiz aqui, né? No corpo aqui do meu operações.banco.py. Então, o que acontece? Se eu executar esse arquivo aqui do Python aqui agora, dessa nossa programação, ele vai então fazer o quê? Ele vai carregar aqui essa biblioteca, ele vai carregar na memória essa função, vai carregar na memória essa função, vai carregar na memória essa função, mas vai executar a função obter produtos, porque eu estou chamando aqui embaixo essa função. Como obter produtos retorna uma lista de produtos, eu vou colocar esse cara aqui dentro de um print para a gente poder enxergar, né, o retorno dessa função, para ver se ele realmente retornou ali os produtos. Vamos testar então? Eu vou dar aqui um Ctrl J aqui para abrir o meu terminal e eu vou executar esse arquivo aqui com o comando Python operações_banco.py, né? Estou dando esse comando dentro da pasta API vídeo aqui, né? Vamos lá, rodou lá, vamos ver se deu certo. Olha só que legal, né? Pessoal, olha só o que ele... Então, o que aconteceu, né? Ele executou o arquivo operações banco, que carregou essa biblioteca, carregou em memória essa função, carregou em memória essa função, carregou em memória essa função e executou essa linha aqui, né? Eu invoquei o método obter produtos e o retorno dele, né? Porque o obter produtos, ele retorna todos os produtos, porque ele fez um select as from produto. Ele retornou, então, para dentro desse print, uma lista de dicionários. E olha só aqui embaixo aqui o que apareceu. Ó. ID1, descrição geladeira Brastemp, o estoque 8, o outro produto ID2, smartphone Samsung S22 Plus, estoque 15, então está funcionando a nossa API. Será que, aliás, não é API ainda, né? A gente só está fazendo a parte do banco de dados, a gente nem fez ainda a API, não produzimos os endpoints ainda. Vamos chamar aqui, ó, obter produtos pelo ID, que é outra função que a gente testou lá. Vamos passar o valor 1, porque o produto 1 é a geladeira Brastemp, né? Então, salva. Vem aqui no terminal, executa de novo aqui e o que aconteceu? Deu erro, né? Porque ele não reconheceu aqui, porque aqui, ó, é obter produto pelo ID, né? Foi assim que a gente chamou ali. Então agora vem para cá, chama e agora sim a geladeira Brastemp. Se eu chamar aqui passando o 2, o smartphone Samsung S22 Plus. E se eu passar aqui o 3 aqui, daí ele retorna uma lista vazia, né? Uma lista vazia, porque realmente não encontrou esse 3 aqui. Deixa eu deixar ali com o 2. Beleza, funcionou. Então a gente testou essa nossa biblioteca, que ainda não é a API, tá? Então deixa eu fechar aqui o meu terminal.
e vamos continuar fazendo ela aqui. Vou tirar esse código aqui de teste. Agora a gente vai criar, pessoal, quem que a gente vai criar aqui? Vamos criar aqui o insere produto. Eu acho que seria uma boa, né? Uma função que insere produto. Então vamos criar aqui um comentário. Função, ó, a inteligência artificial aqui, o Google, o GitHub Copilot aqui, que é um plugin, né, que está instalado aqui no meu VS Code, aqui embaixo, já sacou o que eu quero fazer. Então, vamos criar aqui uma função que insere um novo produto no banco de dados. Então, a gente vai criar aqui a função insere produto. Essa função vai receber como parâmetro um produto. Digamos que esse produto que recebe aqui em parâmetros, tá, pessoal, é um dicionário, tá? Digamos que o produto que ele recebeu ali é um dicionário. Então, eu primeiro preciso obter uma conexão e salvar ali naquela variável, tá? Eu preciso de um cursor, né? Que é o cara que vai conseguir se movimentar lá dentro dos registros. E eu vou executar esse comando aqui, ó, pessoal. Eu acho que aqui ele não fez exatamente como eu queria, mas vamos fazer aqui na mão aqui. Cursor.execute. O execute vai receber dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro vai ser o meu comando SQL, que vai ter máscaras ali dentro, e a outro parâmetro vai ser uma lista com os valores que vão ser substituídos dentro da máscara. Então, insert into produto. Ó, ele não é camel case, né, pessoal, essa parte aqui do SQL, mas eu gosto de manter esse padrão das palavras-chave do SQL ficarem em maiúscula e os meus termos em minúsculo. Acho que fica melhor assim. Insert into produto, eu quero inserir só nas colunas descrição e estoque, porque lembra que o ID é automático, tá? E daí eu vou colocar aqui... Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável SQL aqui, só para colocar o comando SQL, e daí depois o conteúdo dessa variável eu já coloco aqui embaixo, tá? Então, values, né? Isso tudo aqui é o comando MySQL, né? É o comando SQL. Então, os valores têm que ser em ordem, né, pessoal? Então, o primeiro valor aqui eu vou colocar então aqui como uma máscara, vai ser aqui, e o outro valor vai ser aqui, ó, na ordem ali. Tá vendo? Ó, então aqui são máscaras. Ó. Esse primeiro valor aqui vai ser referente à descrição. Opa, botei um ponto aqui, uma vírgula. E esse outro valor vai ser referente ao estoque, né? Daí a gente vai ter que colocar aqui dentro dessa listinha o que a gente quer ali. Na verdade, a gente quer pegar produto, descrição, porque vocês lembram que produto é o que veio como parâmetro ali, como um dicionário, né? E aqui vai ser o estoque. Muito bem. Será que eu não coloquei aqui parênteses a mais? Não, é isso aí. Então, olha só, quando o cursor executar o SQL, ele vai executar esse comando SQL aqui e vai substituir esse cara aqui, porque produto descrição veio com parâmetro. Tipo assim, quando eu chamar a função insere produto, eu estou dizendo para ele, ó, insere esse produto aqui. Eu estou passando para ele um produto no formato dicionário. Então, esse valor vai ser substituído aqui nessa máscara, vírgula, produto estoque, lembrando que o produto estoque veio por aqui, vai ser substituído nesse segundo parâmetro ali. Tá? Daí, por fim, né, a gente vai dar um conexão.commit, conexão.close e é isso. Esse aqui é uma função que não vai retornar nada, inclusive, tá? O commit, né, pessoal, é aquele comando para confirmar, né? Persiste para valer essa inserção que a gente está fazendo ali no banco, tá? Então, vamos testar para ver se isso aqui funciona? Vamos testar então. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a função insere produto e eu vou passar para ele um produto num formato dicionário, né? Que a gente já estudou aí os dicionários em aulas anteriores presenciais, né? Então, vamos lá, vamos colocar um dicionário aqui em que
Vamos colocar aqui, então, a descrição vai ser o quê? A descrição. Que produto que a gente quer inserir? Vai ser o quê? Uma frigideira. Frigideira, que vai ter um estoque de 10, pode ser? É isso, ó. Aliás, eu não preciso desses num dicionário no Python, não precisa disso aqui, né? Pelo que eu lembro aqui, não precisa, precisa estar entre aspas. Agora não lembro, eu vou deixar com as aspas aqui, que são, essa aqui são a chave e o valor, né? Chave e valor. Vamos testar isso aqui então, vamos dar um Ctrl J aqui para abrir o terminal. E eu vou executar ali. Aparentemente deu um erro. Ele não conseguiu aqui executar. Aqui no cursor, aqui, .execute. Ah, tá. É que aqui eu acho que eu não peguei o cursor direitinho aqui. Faltou um parênteses ali, ó. Ó, quando eu chamei aqui o método cursor, eu esqueci de botar os parênteses, então ele não retornou um cursor para cá, e daí na hora de executar aqui, ele não reconheceu a função execute, porque a variável cursor não tinha um cursor. Agora eu arrumei colocando esses parênteses aqui. Salva, vem para cá. Deu algum problema aqui, ele está dando um problema de erro de programação, alguma coisa no SQL, aparentemente. O que será aqui que ele está? Muito bem, pessoal. Eu fiz um corte aqui no vídeo aqui. Eu demorei um tempinho, acho que demorei uns 5 minutos aqui para encontrar o problema. Que maravilha. 5 minutos eu estou sendo generoso, tá? Foi uns 10 minutos. Mas enfim, olha, sabe qual é que é o problema? Olha só o erro que eu cometi aqui, ó. Tá vendo aqui que tem um cifrão? Não é um cifrão aqui, né? É um porcentagem. Mas olha só como é difícil de enxergar isso, né? É por isso que ele não estava identificando ali os parâmetros. Eu estava passando valores que não estavam sendo utilizados nos parâmetros. Então, aqui, ó, substituir aqui, ó, por um porcentagem mesmo, né? Porcentagem S. E agora sim, na hora que ele for executar esse SQL, ele vai pegar esse valor e substituir nessa máscara, esse valor e substituir nessa máscara e vai executar o comando SQL. Daí agora a gente pode testar aqui, tá? E daí a gente vai testar e vai rodar aqui. Atenção, foi. E não apareceu nada aqui, né? Até porque eu não mandei printar nada, né? Mas possivelmente, se a gente for lá no banco de dados, deixa eu vir aqui e vou dar um select asterisco from produto. Deixa eu pegar aqui a nossa consulta aqui. Agora vocês vão ver que a frigideira está lá direitinho, tá? Então o nosso teste aqui acabou funcionando, tá? O nosso insere acabou funcionando. Vamos continuar então, vamos criar uma próxima função aqui. Vai ser a função atualiza produto. Atualiza produto. E ele vai receber como parâmetro um produto, certo? O produto que a gente quer atualizar. Então, esse produto aqui, até um pouco diferente do nosso teste que a gente fez, ele vai ter que ter dentro dele um dicionário com o ID, a descrição e o estoque. O ID vai ser absolutamente importante. Mas, na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou botar produto e o ID separado. Embora o ID possa estar dentro do dicionário aqui também, eu vou colocar separadinho aqui para ter a opção de poder chamar o atualiza produto com o ID em separado. Tá? Ok, isso aqui vai funcionar também, então vamos fazer aqui uma conexão igual a obter conexão. Muito bem. Vamos então, basicamente é o mesmo os comandos que a gente estava vendo antes aqui. Tá? Então eu tenho que criar aqui um cursor igual a conexão.cursor. Ó,
Tá errado aqui. E o SQL vai ser um pouquinho diferente, né? Update produto set descrição igual com o nossa máscara, né? Com porcentagem, não com cifrão. A descrição vai ser atualizada com o valor que a gente vai passar para ele. O estoque vai ser atualizado também com o valor que a gente vai passar para ele. O where id igual, e o id também vai ser um valor que a gente vai passar ali como máscara também. Certo? Então, update produto, alterando a descrição para o valor, estoque para o valor, o where id for o id do produto que a gente quer atualizar. Daí, cursor.execute, né? Vamos lembrar que o execute recebe daí dois parâmetros aqui, que é o comando e a lista de valores que vão ser substituídos nas máscaras, né? Na ordem das máscaras. Então, a lista de valores vai ser o produto na posição descrição, né? Vamos lembrar que esse produto é o que veio aqui como parâmetro. O segundo valor, então, que daí vai ser substituído na segunda máscara aqui, vai ser produto na posição de estoque. E o terceiro valor que vai substituir na máscara é o ID. O ID é o valor que a gente passou por parâmetro. Lembrando que o ID também poderia estar dentro aqui desse dicionário aqui de produto, tá? Então, ó, esse cara vai substituir por aqui, esse cara aqui e o ID aqui no momento em que ele executar esse comando SQL. Daí, por fim, a gente tem que dar um conexão, um commit, né? E um conexão.close ali para encerrar. Certo? Daí fica muito parecido, inclusive, com as outras funções. Agora a gente vai, então, fazer um teste, né, de atualizar produto e a gente vai passar para ele um dicionário, tá? Que eu estou organizando desse jeito aqui. Esse dicionário só precisa ter uma descrição, né? Nem o ID precisa ter, porque o ID a gente vai passar ali também como parâmetro. Então, o produto aqui, vamos colocar uma outra coisa ali. Vamos colocar... Esses dias os alunos chegaram para mim com um salgadinho em aula presencial. Como é que era o nome do salgadinho que eles acharam lá? Salgadinho perereca. Olha só que beleza, hein? Perereca, sim, exatamente, esse é o nome do salgadinho colorido e tal, né? 50 centavos, se não me engano. Então os alunos chegaram com esse salgadinho perereca. Daí tem um desenho assim de uma perereca, enfim... Vamos lá. Daí digamos que o mercado aqui botou 100 itens de estoque aqui. Tá vendo que eu estou chamando a função atualiza produtos e o primeiro parâmetro eu já passei, né? O primeiro parâmetro é esse dicionário, que é esse produto aqui. Eu vou botar uma vírgula, porque eu vou colocar agora o segundo parâmetro, que é o ID do produto que eu quero atualizar. Mas quais são os produtos que eu já tenho lá no banco? Eu tenho a geladeira Brastemp, o smartphone Samsung e a frigideira. Digamos que o item 3 de frigideira vai para salgadinho perereca e o estoque vai mudar também. Então é o item 3 que eu quero atualizar. Então o ID 3, eu vou botar um 3 aqui. Então beleza, chamei o atualiza produto. Esse aqui é o primeiro parâmetro dele, que é o dicionário de um produto com os dados atualizados. E aqui o ID desse produto que eu quero atualizar. Certo? Vamos executar então aqui, salva, vamos executar aqui, se der tudo certo, não deu nenhum erro, vamos aqui para o banco, vamos atualizar aqui o select asterisco from produto, e agora o item 3 é salgadinho perereca, sem produto, sem itens no estoque. Certo? Então, mais uma funçãozinha pronta, e para fechar, né pessoal, a nossa biblioteca de funções no MySQL, da tabela produto, a gente vai, então, vou tirar esse teste daqui, e a gente agora vai criar a função deleta produto, e essa função só precisa do ID do produto que a gente quer deletar, né? Então, aqui uma variável conexão que recebe o retorno do obtém conexão, obter conexão. Obter conexão. Daí agora a gente tem que
salvar o cursor numa variável, eu vou salvar numa variável o comando SQL, delete from produto where id igual esse valor aqui vai ser substituído, é um valor de máscara, né, que vai ser substituído aqui, cursor.execute, o execute aqui vai receber dois parâmetros, o SQL e os parâmetros, os valores que vão ser substituídos na máscara, né? Tem que ser uma lista, e essa lista vai ser apenas com o ID que eu recebi lá como parâmetro lá. Daí ele vai executar esse comando substituindo essa máscara por esse único item nessa lista aqui. Daí, por fim, comita e fecha a conexão. Vamos testar isso aí? Então vamos lá, deleta produto. Vamos deletar o primeiro. Vamos excluir o primeiro, vamos ver quem é o primeiro mesmo aqui. É a geladeira Brastemp, é o item de ID1. Então, quando a gente chamar deleta produto, o valor 1 vai passar para cá, vai ser 1 aqui. Delete from produto, o RD é igual a 1. Né? Porque na hora de executar, ele vai substituir esse único item dessa lista aqui, aqui na máscara, vai executar, vai comitar para confirmar e vai fechar ali. Vamos testar então? Vem aqui, executa e não deu nenhum erro. Vamos para o banco, executa aqui o select de novo e agora a gente tem excluído lá o primeiro registro de produto. Certo, pessoal? Muito bem. Então, o que a gente fez então nessa videoaula? Então, a gente montou a biblioteca, o arquivo operações banco, que tem todas as funçõezinhas que fazem operações lá na tabela produto da minha database sistema. Certo? No próximo vídeo, o que eu vou mostrar? A gente vai continuar esse código, porque eu vou acrescentar, já vou fazer isso aqui agora. Ó. Eu vou criar um arquivo API, poderia ter outro nome esse arquivo aqui, e aqui dentro desse arquivo API, a gente vai criar a nossa API mesmo. Vamos criar os nossos endpoints, e cada endpoint vai chamar uma das funções aqui de operações no banco de dados, tá? Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Muito obrigado aí pela atenção, um grande abraço e até mais. Valeu!